Na Bíblia, Deus se arrepende. Não é interessante? É muito legal. Agora, por quê? Por que Deus desce para ver o que os homens estão fazendo aí, o que ele não enxerga de longe? Quando você fala Deus se arrepende, cara, olha que contradição explícita. Lá está dizendo Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E depois arrependeu-se o Senhor. Então é outra pegada. E assim, você acabou de dizer, a última coisa que você disse foi um texto tão antigo, né? De fato, é muito curioso como... Bom, e aí você vai poder me ajudar de novo. Que você, ao longo dos teus estudos e do que você leu e do que você viu na tua trajetória, tu encontrou alguma contradição do que fala na Bíblia, das coisas que estão descritas na Bíblia, com a realidade, cara? Então, depende do que a gente entende por contradição. Bom, a princípio, quando você lê a Bíblia com a cabeça diferente, com a expectativa errada, eu vou ler uma poesia como se fosse uma bula de remédio. Realmente vai dar ruim. Nosso amigo Platão, que mandou um abraço para todo mundo, ele disse certa vez que há mais verdade numa poesia do que nas matemáticas, porque a poesia fala ao coração de todos os homens, em todos os tempos, em todo quanto é lugar. Então a pergunta é se a gente está entendendo qual é a função do texto. Então, claro, nas minhas leituras historicamente, eu estava lendo o Novo Testamento num lugar e falo, caramba, aqui está dizendo que o Jesus entrou em Jericó e tinha 2 cegos. Aí o outro texto fala que tinha um só. Quem é que está cego aqui? Não é possível. Por que lá tem 2, aqui tem 1? E há vários textos em que você tem alguma relação de desarmonia. Tem textos que você lê e fala, isso não é possível. Como assim? Por exemplo, a quantidade de ouro que fala que Salomão levantou, e o tamanho do sacrifício que ele fez, o texto de Crônicas fala que ele matou 120 mil ovelhas. A quantidade de ouro é mais do que o mundo todo produz hoje. Então, se você pega uma pessoa, vamos dizer, de perspectiva literalista e que entende que a sua fé depende dessa compreensão, o cara vai travar nas 4 rodas. Ou ele vai dar um jeito de dizer que toda a realidade não faz sentido. Mas quando você começa a entender, você vai descobrir uma série de coisas interessantes. Por exemplo, os estudos mostram que o mundo antigo tinha uma maneira de exaltar aquilo que era importante através de altas cifras numéricas. Como a gente diz hoje, cara, eu te falei 1 milhão de vezes que você não pode botar essa garrafa em cima. Cara, eu fiquei te esperando 1 século ontem, você não apareceu. Então, o jeito de você falar que um cara era importante, por exemplo, acharam na antiga Mesopotâmia, na Suméria, uma tabela dos reis da Suméria. Os caras, diz o texto que ele viveu 20 mil anos, gerou um filho e morreu com 30 mil. Ou os caras tinham uma saúde muito boa, ou esses números têm outra função. Quando a gente entende isso, uma possibilidade de explicação é você entender que é uma maneira de exaltar o rei com números elevados de acordo com o padrão literário da época. Ou a palavra hebraica Elef, que veio a significar 1000, originalmente talvez significasse outra coisa, um grupo menor. Por exemplo, o número de israelitas que saem do Egito, de acordo com números, é 603.550. Só chefe de família. Então se calcula de 2 a 3 milhões de pessoas. Não é possível esse número. Ele não faz sentido nem pelo tamanho do que você encontra na arqueologia. Então, quer dizer, ou o texto é falso, ou o texto está usando um artifício literário que a gente não conhece, ou a gente não está entendendo o sentido original desse texto. Se você tem uma hermenêutica de suspeita, você vai sempre chutar o balde e descer o bambu e dizer não. Sim. Se você tem uma hermenêutica que considera o texto respeitável, você fala, não, deve ter uma explicação que eu não entendo. Então, boa parte dessas coisas, elas são razoavelmente trabalháveis. Por que tem 2 cegos? Por que tem 1? Aí é muito interessante os evangelhos. Por quê? Porque dependendo do tipo de coisa que você está lendo, você tem provas diferentes. Prova em química é você repetir a experiência. Prova em matemática é você demonstrar
Fazer a prova dos 9. Exatamente, demonstrar de acordo com as equações e mostrar pela Prova lógica real. que a coisa funciona. Prova histórica não é a mesma coisa. Por exemplo, houve um acidente ali na esquina. Aí o pessoal chegou para verificar o que está acontecendo. Aí encontram 3 testemunhas, chamam os caras. O que foi que você viu? Se os 3 falarem exatamente as mesmas palavras, na mesma ordem de que aconteceu, o que o pessoal vai pensar aqui? Combinaram. É esquema. Claro, os caras combinaram. Imagina que ele vai dizer a mesma coisa. Então, curiosamente, a inexatidão do evangelho é a sua força maior. Porque são 4 testemunhos independentes dos 4 evangelhos. E é natural que eles tenham variação. Essas variações não são elementos ligados a algo falso. Significa, por exemplo, é sempre possível você falar, não, existiam 2 cegos. Só que um dos evangelistas focou em um deles porque aquilo lhe chamou a atenção e fazia sentido de acordo com a intenção teológica do autor. Então, é como você montar um quebra-cabeça. Se você achar a peça como liga uma coisa com outra, aí você fala, puxa, agora entendi que é um encaixe disso. Agora, tem um lance interessante. A Bíblia apresenta muita coisa que quando você lê, por definição, é para você questionar e fazer pergunta. É o contrário do que a pessoa na área religiosa pensa. Porque a nossa maneira de pensar religiosa, ela é muito dogmática. assim. É filha da dogmática. Na verdade, ele é filha da certeza cartesiana do século XVI, XVII. Tá. Então, a gente acha que a relação com o sagrado é sempre x é igual a 2. Mas o lance é o seguinte. Olha que coisa curiosa. Na narrativa de Gênesis, já que você tocou em Gênesis, quando Adão pisa na bola e ele se esconde, qual é a primeira coisa que Deus faz? Uma pergunta. Deus não chega, Adão, você pisou na bola, seu bandido, você vai apanhar, vai ajoelhar no milho lá, você vai ver. Não se fala nada. A pergunta para Adão é, onde você está? Essa pergunta não é feita, e aqui eu talvez esteja perguntando mais para o pastor do que para o estudioso, tá bom? Essa pergunta é feita para humilhar Adão mais ainda, porque Deus sabia. Então, Deus sabe tudo. Por definição, vamos dizer assim, é até irônico que Deus precise fazer alguma pergunta. Sim. Então, Todas as perguntas, toda vez que eu leio que Deus perguntou algo, eu já assumo que ele está perguntando com outra intenção, porque ele sabe. É como né? um pai pergunta para o filho aquilo que ele já sabe. Quando Deus pergunta isso, na verdade não tem essa. Aliás, Gênesis é pontuado por isso, né? Deus vai fazer a mesma coisa com Caim depois. A questão é, eu vou dar oportunidade a você para se pronunciar, porque a coisa mais importante não é do nosso horizonte, Deus saber ou Deus não saber, a questão é como eu tomo consciência do que aconteceu e como eu lido com isso. Então é uma busca de tirar de você aquilo que você pode fazer na direção daquilo que envolve alguma possibilidade de reversibilidade dessa situação. Isso é uma postura de dignificação, ao contrário de humilhação. Porque quando eu chego para você, qual a maior necessidade do mundo de hoje? Ouvir uma pessoa. E Deus deixa o cara que pisa na bola abertamente falar. Se pensarmos da maneira do Deus jupiteriana que o pessoal tem na cabeça, Deus fulminava, o Adão está resolvido. Mas não, escuta, vamos conversar, o que foi que aconteceu? Mas eu não te dei. E Deus continua falando. E o legal na Bíblia é que Deus aceita, em várias ocasiões, a controvérsia. E às vezes o profeta, a pessoa que está interagindo com Deus, pega pesado e reclama com Deus. E quando ele reclama, Deus não dá uma dura nele. Quer ver uma coisa doida, mas doida mesmo, total, já que pensar em contradição? Você pega o Jeremias, profeta lá da época do final do século. Esse que fez o sol parar? Não, isso foi Josué. Foi Josué. Tá O Jeremias, na época que Jerusalém é destruído, que os babilônios chegam arrebentando, e ele diz, galera, deu ruim, a gente vai para a Babilônia, não adianta vocês ficarem fazendo essa religião forjada de vocês, não vai dar certo. E aí, ele só leva pedrada. Ninguém escuta, os sacerdotes estão corrompidos, o negócio está feio. E aí Jeremias vai chegar no capítulo 20 dizendo assim, oh Deus, o Senhor me enganou.
e por ti eu fui enganado. Muito legal isso, cara. E aí ele diz... Por que ele diz isso? Porque a expectativa que ele tem de como Deus funciona não corresponde à maneira como Deus está atuando. E aí ele diz, o Senhor me chamou para ser profeta, para enfrentar essa situação, só estou levando paulado na cabeça. E eu fiz de tudo para sair fora. Eu tentei, mas eu não consigo, porque dentro de mim tem um fogo que abrasa. Ou seja, ele está irremediavelmente tomado pela palavra divina, ainda que isso lhe custe tanto. Então você percebe que essa atitude, entre aspas, enganadora, faz parte de uma trama maior, onde a contradição não é uma contradição, é um contraponto. É o encaixe do outro lado, fez todo sentido. Então Deus decide as coisas ou ele nos dá liberdade para a gente decidir? Existe um Deus que predestina ou eu sou dono do meu destino? A Bíblia brinca e mostra os dois acontecendo ao mesmo tempo como um café com leite batido. Não tem como separar um do outro. Então, essa suposta contradição, na verdade, é um cenário de uma complexidade maior que ultrapassa o domínio da razão. E aí, se você não tiver nessa vibe, você não entende o que está rolando. É como uma pessoa, será que eu posso chamar de um exatoide, que olha tudo como uma equação matemática. Aí você fala para o cara, explica para mim qual que é a dimensão matemática do noturno de Chopin. Explica para mim o que você pode dizer do quadro de Picasso. Fala para mim sobre a Mona Lisa. Essa do ferramenta Louvre. Que ele domina não serve para fazer isso. É esse que é o lance, entendeu? Então você tem uma dimensão que ela não é redutível à razão. E aí você... né, é a mesma coisa de alguém que olha para o quadro da Mona Lisa e fala, olha, a tinta deve ter sido importada de Turim, eu acho. Você pode descrever tecnicamente à vontade que você não vai, que não é a mesma coisa que ver a Mona Lisa. E não só de usufruir, né? Como diz o anglo-saxão, o americano, you are missing the point, you don't get it. Você não está entendendo, você não sabe o que está rolando no pedaço aqui. A coisa é mais ampla e mais profunda do que a gente imagina. Isso é que é mágico, na verdade. Isso que é gostoso no fim das contas. Então, e é isso que o pessoal muitas vezes não entende. Não, pra mim é... Ainda bem que você tá aqui, Luiz. Obrigado. Que aí eu posso... É muito legal. É show de bola. Mas, demais. tem... Sobre o lance do... Você tava falando de Gênesis e... Estávamos falando da criação, estávamos falando de Adão e Eva e estávamos falando de como Deus faz umas perguntas retóricas. Sim, né? Ou mais do que retórica. Ou mais do que retórica. Aí, cara, se a gente for pensar... É que assim, eu olho pro... Deus se arrepende. Hã? Na Bíblia, Deus se arrepende. Não é interessante? É muito legal. Agora, por quê? Por que Deus desce para ver o que os homens estão fazendo aí, o que ele não enxerga de longe? Por acaso ele tem o quê? Miopia, deixa eu olhar lá de perto, né? Deus lança o seu sapato, a sua sandália sobre a terra, de que número ele calça, né? Então, sabe o que é o lance? Quando você fala Deus se arrepende, cara, olha que contradição explícita. Lá está dizendo, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E depois arrependeu-se o Senhor... Quer dizer, os caras não podiam corrigir, dar uma ajeitada, mas o lance é o seguinte, por que é tão importante dizer que Deus se arrepende? Porque se você pensar que a finalidade do texto é fazer uma descrição técnica das qualificações, das medidas de Deus e a gente definir isso, você vai entrar numa crise muito grande. Mas quando você pensa que Deus tem uma conexão, um interesse profundo pessoal no ser humano, e ele vê a situação que o ser humano chegou, e ele se arrepende de ter o feito homem sobre a terra, e se arrepende em outras situações, isso quer dizer que esse sentimento mais profundo que um ser humano pode ter diante de uma coisa que deu ruim, é esse arrependimento. Então a linguagem do texto, que a gente chama de antropopática ou antropomórfica, ela é semelhante a um pai, uma mãe que chega para o nenê e fala, Gugu, Dadá. Eu preciso comunicar
o tamanho da dor do meu coração na linguagem que você vai entender. Então você não pode mudar isso em função da lógica, porque a função dessa passagem não é uma descrição ontológica da divindade, é mostrar que Deus se importa com a gente no nível mais profundo que um ser humano pode entender. Então, em vez de ser uma contradição, a resposta é lindo, é tocante, é profundo, porque não é entendeu? Um arcabouço limitado da realidade divina. Cara, tem um monte de coisa. Bom, vou circular aqui o ponto, mas é que eu quero dar uma embarcada nessa daí que você está falando, que é o seguinte. Luiz, como é que eu, leigo, não religioso, ouço isso que você está falando aí e não penso no seguinte, ele está falando isso porque ele é ele é um religioso, ele é um pastor, portanto ele vai encontrar todos os recursos possíveis para defender a própria fé. O ponto é, isso que você está falando aí, eu entendo, e aqui eu estou fazendo o advogado do diabo. Por favor. Isso daí é uma análise filosófica, uma análise textual, uma análise técnica. Como é que tu chega a essa conclusão de que é o Gugu Dadá que tá ali? Então, vamos lá. Se você pensar, Sayão, você está só fazendo uma apologética, uma defesa da fé, ela provavelmente entraria por outros caminhos. Os caminhos seriam exatamente o que você está acostumado a ouvir. Olha, tá vendo aqui, se tem 7 dias, se falar que o Jonas engoliu a baleia, você acredita e não fala mais nada. Só que é o seguinte, quando você vai analisar qualquer coisa, vamos pensar numa possibilidade de uma isenção. Olha, eu estou aqui, eu não sou, como se diria, nem religioso, nem antirreligioso. Tá. Você tem um desafio pela frente, porque qualquer coisa que o ser humano construa e faça, aquilo tem prazo de validade muito definido, muito claro. Então você pega aí os filósofos importantes do século XVI, XVII, XVIII, ninguém lê isso hoje e fala, nossa, não, isso aí passou o tempo. Não é mais assim. Não vou ler Voltaire, Diderot, Kant, ou mesmo da mesma maneira que eles foram lidos quando eles escreveram e fizeram o que fizeram e mudaram a história da civilização. Aí, de repente, você tem um texto, que esse texto foi escrito por uma galera tipo nada a ver. Um cara que cheirava ovelha e cabra no interior do Israel antigo, e ele conta umas histórias que ao sabor da intelectualidade ocidental a gente lê e fala, que daí, né? Que negócio é esse? Então tá lá Davi cuidando de ovelhas e depois vai brigar com um gigante. Que isso? Que coisa. Aí o curioso é que esse material ele tem alguma coisa no seu escopo tão poderosa, e nesse sentido, essa santa ambiguidade e totalidade de elementos que estão presentes num texto denso como esse, em termos de significado existencial e espiritual, isso extravasa para além de um povo que era um povo da segunda divisão do mundo antigo. Os hebreus antigos, imagina, compara com os assírios, babilônios, gregos, persas, os caras, né, eles estariam jogando a série D, tá, né, negócio muito limitado. E aí, de repente, esse negócio se espalha, é perseguido, atacado furiosamente pelo Império Romano, cara, e essas narrativas vão entrando na vida das pessoas e vão construindo a maior força da história da civilização que já se conheceu e formaram a alma da civilização ocidental. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.